Boa tarde, mais uma Ação e Reação nessa segunda-feira, dia 28 de agosto de 2017, o mês que andou muito rápido, né? Hoje temos vários assuntos para ser discutido. O Lula joga a culpa, o presidente Lula jogou a culpa nos meninos da Lava Jato pela morte da primeira-dama, dona Marisa Letícia. Sobre Marisa Letícia, acho que o Brasil não foi justo com ela, mas esses meninos da Lava Jato têm responsabilidade pela morte dela. Você acha isso, nosso telespectador? Indo para trás, o governo tenta recuperar 1 bilhão e 800 milhões pago por benefícios por acidentes. Justificativa, foi imprudência das empresas. Então o governo quer cobrar das empresas benefícios sociais que foram conquistados pelos seus funcionários por acidentes que eles acham que não são responsáveis. Temos problema na Via Anchieta também. A pista sul da Via Anchieta, no sentido litoral, segue bloqueada por conta de um acidente no 48. O tráfego é lento na Via Anchieta, sentido São Paulo, do 13 ao 10, devido ao excesso de veículos. Imigrante já está normalizada. Um acidente sem vítimas, né? Graças a Deus. Tivemos ferimentos sem gravidades. O jornalismo aqui da TV Com já pegou as imagens, né? E a pista permanece interditada desde as 11 horas da manhã, né? E estão tirando os veículos envolvidos nesse acidente. Então, nós temos aí esse assunto aí que mexe com a Baixada Santista, a insegurança das nossas estradas, quando não é um acidente, né, é a violência. Então, também nós podemos aí. Você, da telespectador, você acha, a primeira pergunta do dia, que a Marília, os nossos juízes, promotores, são culpados pela morte da dona Marisa Letícia ou que foi uma fatalidade? O Lula acha que eles foram culpados, que a sua mulher morreu por culpa do pessoal da Lava Jato. No futebol, o Santos tem a chance de ganhar o Cruzeiro, faz um gol, perde outro feito e acaba trazendo um empate, que não deixa de ser um bom resultado. O Corinthians perde no seu estádio para o Atlético Goianiense, último lugar no campeonato, e a segunda derrota consecutiva do Corinthians no seu estádio nesse campeonato, né? O Corinthians que está aí liderando com uma gordura com 50 pontos. E o Palmeiras ganha do São Paulo por 4-2, pondo o São Paulo numa crise, né? Hoje, para fazer o programa aqui, temos o doutor Clemente e também o doutor Vicente Cassione. Doutor Clemente, é um prazer ter o senhor aqui no programa, o Clemente, que é médico, diretor clínico da Multimagem. A Multimagem que faz as ressonâncias até de madrugada, né? Então, o doutor Clemente está aqui, representando a Multimagem, médico, também é comentarista do Ação e Reação. Tudo bem, Clemente? Tudo bem, Filete, prazer estar com o Cassione também, já em nossos estúdios, a toda a equipe aqui, a você telespectador que nos brinda sempre com perguntas, com a sua audiência, com esse sucesso desse programa. E também o professor Cassione, que escreveu um artigo muito bonito nesse domingo, gostei muito. Apesar da luta, das injustiças e das amarguras da vida, sempre terá valido a pena. O professor Cassione escreveu uma matéria, como todo domingo aqui, no AT Revista, dos nossos amigos aí do Grupo A Tribuna, né? E eu gostei muito da matéria desse domingo aqui, Minha Alma Pequena. Queria parabenizar o Cassione, um artigo realmente que vale a pena você entrar no site da Tribuna ou pegar o jornal de ontem e ver na revista T, uma das revistas mais lidas da região, se não a mais lida, onde o Cassione escreve artigos na Tribuna há 50 anos. Parabéns, Cassione, gostei muito do seu artigo, viu? Obrigado, Filete. Abraço no meu querido Clemente e você, querido amigo, caríssimos telespectadores. Os amigos são aqueles que, ao longo dos anos, você vai, sem notar, percebendo que sempre que você está ao lado deles, é bom. É tão simples, não é? É bom. Você não tem arrepio, você não tem uma sensação de vontade de afastamento. Estar ao lado dos amigos, e aí que você percebe quem são os amigos, são aquelas pessoas não só que não te aborrecem, não só que não te criticam, não só que não te censuram, porque o amigo faz isso. O amigo critica, o amigo censura, o amigo chama atenção, mas independentemente disso, são pessoas que fazem bem, porque te querem bem. São pessoas que não têm
rancor, inveja, que não tem aquela sensação negativa em relação a você. Então eu tenho que dizer que a gente sempre diz que é muito bom nós três estarmos aqui. E é por isso. Eu estava pensando outro dia, por que é bom quando nós estamos os três aqui? Estamos os três aqui e é bom porque nós somos amigos. Amigo não precisa estar na casa do outro todo dia, não precisa ir jantar junto todo dia, não precisa estar tomando um vinho todo dia. Amigo é quando a gente olha um para a fisionomia do outro, se sente bem. Não é? Então, quando você vem aqui espontaneamente, transborda o seu sentimento da maneira que fez, me emociona e me deixa mais convicto ainda de que há quantos anos nós estamos juntos sem estarmos debaixo do mesmo teto, dentro da mesma sala, dentro do mesmo ambiente e fazendo a mesma coisa. Não é? Eu não tenho a conta, Filete, de quanto tempo. Clemente já há bastante tempo, desde aquela tal campanha que nós fizemos juntos, virou um amigo. Um amigo. É um amigo que eu não preciso estar junto com ele todo dia. Há pessoas com quem você convive todo dia, são seus inimigos, sem você saber. E há outras que você não está junto com elas quase nunca, e são seus amigos e você sabe que são. Então, muito obrigado a todos. E essa sintonia, eu acho que é tão importante, e é tão agradável, eu acho, não só para a gente, como você está comentando. Eu no sábado, eu não costumo ir muito para o shopping, não. Mas no sábado eu falei, vou almoçar onde? Estava perto ali, vou para o shopping, aí um senhor, não o conhecia, bateu, você é o Clemente, né? Olha, eu quero parabenizar a sua equipe na segunda, porque é fantástico. Eu não perco um. Vocês passam algo de uma leveza tão grande, de uma facilidade tão grande, que eu comecei, da primeira vez, eu comecei zapeando e peguei, e hoje eu não consigo mais fazer. Então, olha que coisa bonita. Né? Ou seja, até as pessoas de fora percebem essa sintonia, essa harmonia que existe aqui nas discussões dos casos. É verdade. E eu participei de muitos programas em que estar à mesa, eu sentia que estava ali, recebia alguns elogios, algumas pessoas diziam algumas coisas da boca para fora e queriam me ver morto. O que acontece isso? Você entendeu? Aqui não, aqui a gente se sente bem. Belo astral, e os telespectadores que nos acompanham são pessoas que estão do nosso lado, ao nosso lado. Segundo os exames da multimagem, né, o Cassiano está bem, está tranquilo, né? Os exames que ele fez lá na multimagem, graças a Deus vamos tê-lo aqui por muito tempo, se Deus quiser. Cassiane, o nosso ex-presidente Lula, ele culpa os meninos da Lava Jato, chamou de meninos, o pessoal do Sérgio Moro, que eu elogio, né? Os meninos da Lava Jato são responsáveis pela morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Eu até pedi para o telespectador, no começo do programa, para ele começar a mandar aqui, que está acompanhando pelo 99711-5545, ou pelo telefone da nossa TV aqui, para ele ver se concorda. Realmente, a Marisa Letícia morreu pelo estresse causado, lógico, com essas denúncias dos meninos da Lava Jato, ou várias causas levaram à morte da Marisa Letícia? O que o senhor acha dessa declaração do Lula? Eu primeiro vou tirar o Lula da história para dizer que, em tese, todo mundo morre um pouco a cada dia, por aborrecimentos, por amarguras, por tristezas, por perdas, por carências. Isto é algo que nos vai tirando um pouco de nós a todos os dias. Decepções, tristezas, claro, né? Injustiças. Agora, se você olhar no caso dela, é preciso ver se foram apenas os condutores da Lava Jato
que a levaram a essa tristeza, porque os condutores da Lava Jato lidaram, evidentemente, com assuntos, com fatos, com eventos reais, e desses eventos um dos personagens foi o marido dela. Então, muitas vezes, se um marido de uma pessoa se mete em encrenca e a pessoa ama esse marido, ela sofre. Ela sofre junto. Não é? E então, culpar os outros por aquilo que eu ajudei a construir, eu construí algo que é apuração que acabou sendo feita em cima do meu governo. Se fui eu o principal, se eu tolerei, se eu permiti, se eu fiz ou se eu deixei os outros fazerem, o fato é que as coisas se agigantaram e é evidente que ela acabou tendo, provavelmente, uma pressão arterial elevada que a levou a ter um desenlace que todo mundo sabe. Aborrecimento mata, tristeza mata. Ou eu estou dizendo alguma coisa que a medicina ainda não descobriu? Já descobriu. Uma pessoa que vive a vida com a cabeça leve, com a alma leve, feliz, claro que ela vai morrer também, mas não vai morrer de causas em que a tristeza é um dos agentes principais. Agora, quem é a causa da tristeza dela, evidentemente não são só aqueles da Lava Jato que a colocaram em constrangimento. Então, quando o Lula aponta o dedo para os outros, ele pode até ter razão, eles podem até ter extrapolado em algumas condutas que tiveram. Mas quando ele está apontando o dedo para os outros, esses outros estavam apontando o dedo para ele e ele deu causa. Então, há aí uma espécie de coautoria, de concurso de agentes, como a gente chama no direito penal, quando várias pessoas cometem o fato em conluio. Não é? A tristeza dela não tem origem só no pessoal de Curitiba. O pessoal de Curitiba influiu, mas tem origem no marido, tem origem nos filhos. Não é assim? Sim. Pelo menos as notícias disseram isso. Clemente, essa questão do Lula aí é uma questão polêmica, né? Porque, logicamente, o Cassiano definiu com muita qualidade, mas também tivemos fatos anteriores. Lógico que o Lula é criado no meio sindical, então, como diz o ditado popular, ele aguenta chumbo, né? Ele foi criado nesse meio, então ele aguenta. Às vezes a pessoa que não está nesse meio, quando começa a tomar muito... Por exemplo, o Lula falou várias vezes que o triplex, a mulher dele que escolheu, que a mulher dele tinha mau gosto, inteiro para as coisas, quer dizer, começa a jogar tudo na mulher, às vezes a mulher não está preparada para esse tranco, né? Todo mundo falando mal de você e tal. O Lula já é um cara preparado, né, para aguentar tranco, né? Agora, a mulher dele, às vezes, pode não ter aguentado tanta crítica com o nome dela, né? Foto dela visitando o triplex... Porque ela não era atingida diretamente, era a mulher do Lula. Teve aquele escândalo do Lula com a secretária, que ele pagou passagem aérea, aquela confusão toda, que ela ia viajar com ele e tal, mas aí é um estrezinho que eles resolvem lá. Agora a questão dela na filmagem com o Lula, no triplex, toda hora falando nela, talvez tenha afetado também a pressão, o organismo dela, né? Eu acho que o Cassiano define muito bem. Não é um fator único, isolado, né? Eu acho que a tristeza, ela mata sim. E ao longo do tempo, aquele triste vai afundando, afundando e mata. Mas nós sabemos o histórico todo, ela já era hipertensa, a gente não sabe nem se ela tomava a medicação de forma correta, né? Aí você tem um fator que causa um estresse grande, que seria a própria Lava Jato, como foi citado, e aí o marido envolvido, o filho envolvido, ela própria envolvido, de uma certa forma... foi dito até pela Dilma, depois, num depoimento aí, né? Mas também por outras pessoas que a conheciam, ela tinha uma vida muito, vamos dizer assim, fantástica do ponto de vista de quem está num governo. E se você tirar um paralelo com o que existe no exterior,
ela tinha uma mordomia extrema, porque você tinha cabeleireiro que saía de avião aqui para atendê-la lá em Brasília. Quer dizer, uma viagem de avião para atender uma primeira-dama lá em Brasília. Então ela tinha uma mordomia muito grande, de repente ela veio para cá, também perdeu essa mordomia, perdeu aquelas pessoas que ficavam em volta aí, começou a se agravar. Mas continua com 8 funcionários o presidente, né? Ele sai com 8 funcionários. Sim, ele continua, né? mas eu acho que são uma série de fatores. Lá só estava tudo bem, vai viajar para todo lugar, hotel 5 estrelas. Então, talvez até você conseguisse camuflar um pouquinho tudo isso. Agora, na medida em que você começa a ser pesquisado por uma força-tarefa, como é a Lava Jato, mas já não é mais pelo lado bom, é pelo lado ruim, é claro que gera estresse, é claro que gera insegurança, tensão, depressão, e por conseguinte, se você não toma a medicação correta para um evento que já existe, que seria hipertensão, você faz um AVC hemorrágico e realmente a chance, claro, foi o que aconteceu com ela. Todos nós sabíamos que ela ia morrer, alguém até falando não, tudo, mas AVC hemorrágico é extremamente grave. Né? Você pode durar até 2, 3 dias, tudo, mas a gente sabia, de certa forma, muito antes de avisar que o prognóstico era ruim. Bom, quem é o culpado? Nas redes sociais estão divididas. Professora agredida em Santa Catarina por aluno tem histórico de incitação de violência em suas redes sociais. Aluno que está foragido declara que não é monstro. Essa questão da educação, Cassione, hoje essa é a professora que foi agredida pelo aluno, mas ela também tem um históricozinho de excitação em redes sociais e tal. Então é bem complexo. Lógico que um aluno não pode fazer isso no professor, né? Nós somos do tempo que segunda-feira se cantava o hino nacional e na quarta-feira o hino da bandeira na frente do colégio, né? Então, professor aí machucada por um aluno, mas também tem o histórico de excitação nas redes sociais, né? Eu estava escutando, Cassiano, esse fim de semana, o reitor da Unicamp, que é um argentino, ele comentando que o salário de R$21 mil para o teto do professorado da Unicamp é um salário baixo, né? Mas aí se você for entrar, os professores, né, tem mestrado, doutorado, PhD e tal, mas se você entrar na parte técnica, tem secretárias lá que ganham 30 mil, né? Então é injusto. O que eu entendi, foi criticado, é que quando o cara chega, faz um PhD, um doutorado, mestrado, muitas empresas, se ele for competente, o chamam para iniciativa privada. Então o governo paga todo esse trabalho, que consome 9% da carga tributária de São Paulo, dos impostos, e depois o cara faz um doutorado. Vamos pegar um exemplo do Karnal, um exemplo. Não estou falando que é bom, que isso é ruim e tal. Ele fez mestrado, doutorado a custo do governo, bolsa do CNPq. Quando ele ficou um cara que ele se achou, foi para a iniciativa privada, está falando na televisão, escrevendo livro, escrevendo em jornal. Quer dizer, o governo, o Estado pagou todo esse estudo, o outro vai trabalhar na NASA, o outro vai trabalhar no Japão, o outro vai para o México. Então, na verdade, o salário não está prendendo os grandes professores, né? Isso que ele quis dizer. Mas, ao mesmo tempo, consome 9% do imposto do dinheiro de São Paulo. E também, de uma certa maneira, nós não conseguimos dar um estudo fundamental adequado. Então, nós estamos gastando muito dinheiro com as universidades e pouco com o estudo fundamental, com essa molecada nova, né, Cassione? Primeiro que você fez uma abertura sobre o tema, eu considero muito bem feita. Em poucas considerações, você pintou um quadro bem visível da realidade. Eu começo não comparando o nosso tempo com o tempo de hoje, porque quando nós, que temos já mais idade do que esta geração agressora, e não é toda a geração que é agressora, mas hoje nunca se bateu tanto em professor como se bate no Brasil, nunca se agrediu verbalmente um professor como se agride no Brasil, a gente é obrigado a dizer, claro, no nosso tempo era diferente, é evidente que era diferente. Eu entrei no primeiro ano da faculdade de Direito, o professor entrava em classe, nós de paletó e gravata, porque éramos obrigados a ir à faculdade de Direito no primeiro ano, de paletó e gravata, ficávamos todos de pé,
quando entrava o doutor Mário de Paula Nascente, doutor Olavo de Paula Borges, doutor Cleóbulo de Amazonas Duarte, doutor Carlos Pacheco Cirilo, doutor Francisco Prado de Oliveira Ribeiro, estou dando alguns nomes, Arquimedes Bava, Antônio Feliciano, ficávamos de pé, até eles fazerem assim com a mão, e nós sentávamos, e boa noite, sentávamos. Isto na Faculdade de Direito, eu estou falando, ano de 1960. Aí veio a década de 60. A década de 60 é esta década que libertou uma geração das amarras, das clausuras, dos tabus, enfim, desde o pecado que te imputavam por aquilo que era normal e natural, no plano religioso, até determinados comportamentos que eram considerados sujos, quando na verdade eram comportamentos naturais do ponto de vista humano. Só que aí veio uma série de fatores que agravaram a situação. E o principal deles, começou dentro das famílias a haver um distanciamento. O pai fora, a mãe fora, os filhos sem aquela presença educadora e amorosa dos pais, do ponto de vista da relação humana, e passamos por uma relação que se faz de outra maneira. O amor se veste de brinquedo, o amor se veste de presente, o amor se veste de viagem, o amor se veste do dar para compensar a ausência. E os próprios pais e mães, muitos, não têm capacidade de educar porque não foram suficientemente educados. Você só pode educar quando você é educado. Quando você não é educado, você não educa. É como o crime organizado. Pega essas crianças e esses jovens que são órfãos da vida, que não foram educados, que não tiveram afeto muitas vezes, que não tiveram a presença e a palavra de um pai e de uma mãe, e acabam, evidentemente, sendo adotados, no sentido não da paternidade, da adoção como paternidade, não é? E acabam sendo adotados pelo crime, por aquilo que os conduz a uma trilha completamente errada. Então, quando você vê uma professora com a cara esmurrada por um aluno e ela se coloca na rede social mostrando, se vitimizando, mostrando o sangue que está na cara dela, é esta mesma mulher gaúcha que recentemente incitou a violência, dizendo que tinham que jogar ovo, jogar pedras e agredir o Bolsonaro. Eu não estou discutindo aqui o Bolsonaro, eu estou discutindo a atitude de incitação à violência por parte de uma professora em sala de aula. Por coincidência, o discípulo dela acaba, num determinado momento, sendo violento e com ela, porque ela é uma instigadora da violência. Só que há professores que não são instigadores de violência e são vítimas da violência. Por quê? Porque vem a violência na família, vem a violência do pai contra a mãe, da mãe contra o pai, vem a promiscuidade, muitas vezes, das relações de pai ou de mãe, e vem a cultura do ódio dia e noite mostrada na televisão, que é praticamente uma formadora que substitui a escola, que substitui a universidade, porque nós nascemos vendo, vivendo, convivendo com a violência e a cultivando. Então, somos uma sociedade violenta. Somos uma sociedade malcriada, no sentido da malcriação como algo pejorativo, e malcriada no sentido de que é criada mal. Então, eu não estranho isso. Isso daí é a ponta de um iceberg de uma geração quase que
contaminada pela geração adulta que não soube conduzi-la. Paro por aqui porque eu quero ouvir o Clemente. Minha opinião ela é vítima, mas ela é ré. Ela é vítima, mas ela é inocente de um lado e culpada de outro lado. Não absolvo quem bateu, claro que não, mas também quero ver onde estão os coautores desse crime. E muitas vezes o coautor é a própria vítima, porque dentro da criminologia estuda-se a vitimologia como vítimas que atraem o criminoso e causam o crime contra elas próprias, pela maneira como se conduzem. Então, estamos perdidos, de certa forma, olhando para o agressor e olhando para esse tipo de professor e olhando para determinados tipos de pai e de mãe. Clemente, o Cassione falou uma coisa muito importante, né? Antigamente a gente tinha respeito pelos professores, né? Cantava o hino nacional, tinha educação moral e cívica. E o Bolsonaro, até outro dia, ele falou que queria a militarização do estudo. As pessoas entenderam mal, né? Também não estou aqui para defender o Bolsonaro, assim como o Cassione. Mas ele queria que voltasse... eu nem li a matéria toda, eu só li o título e ele falei, tem que voltar a aula de educação moral e cívica, voltar ao civismo e tal. Porque realmente está uma bagunça, né? Em vez de a gente ouvir o hino, a gente ouve funk nas escolas. E disciplina. E disciplina. Então, realmente, é uma coisa que preocupa muito, né? Mas o Cassione foi cirúrgico, como sempre, né? A professora também instigava os alunos e ela foi vítima do seu próprio mal, né? Isso é como dizer que o universo dá as respostas. Infelizmente é isso mesmo. Eu acho que o Cassione realmente foi cirúrgico. Não dá para defender a atitude do aluno, mas também não dá para defender essa instigação à violência. Violência gera violência. Da mesma forma, eu acho que essa educação... Então, a gente começa lá na família, que já é muito mais permissiva. Na minha época de educação, a gente tem uma idade muito próxima, o pai só olhava para você já baixava a cabeça. Verdade. Hoje o cara chuta o pai, joga coisa em cima do pai, da mãe e tal. E o pai ou a mãe não consegue pôr limite. Então você já começa o limite ali, nessa educação. E a sociedade, então, sendo mais permissiva e querendo mais, cada vez mais liberdade nesse sentido, ou cada vez tolerando mais as coisas, olha como parece até mórbido, mas no fundo não deixa de ser mesmo. Quando acontece uma desgraça, um acidente com morte, o mundo de pessoas que fica em volta, sem fazer nada, sem poder ajudar, sem nada, mas está curtindo aquilo. Você pega um MMA, por exemplo... É um espetáculo. É um espetáculo. E quanto mais sangue, mais o cara está vibrando lá de cá. Né? Então, sim, eu acho aquilo uma loucura, totalmente sem regra. Eu não sou contra o esporte, não. Eu fiz karatê anos a fio. E acho que o Filete fez, o Cassione também fez. Então é o seguinte, era maravilhoso, é uma arte que te ensina na vida. Nossa, quanta coisas boas eu aprendi em função mental disso. Também, né? Mental, a segurança que te passa. Mas você não briga por isso. Você se mantém, ao contrário. Você aprende o autocontrole. O autocontrole, então, isso muito que a gente tem, de não brigar, de evitar, está aí, né, nessas artes marciais. Então, eu não sou contra, mas você pega o MMA, as pessoas vibrando e instigando, mata, pô. Quer dizer, então, já tem um monte de coisa ali muito complexa. E passando isso para a escola, eu vejo com tristeza, porque eu apanhei na escola, sim. E não era aluno tão rebelde assim. Mas, às vezes, você conversava fora de hora, a professora vinha lá, puxava a orelha. Né? Punha você de castigo de costas para a parede, eu né? nunca fiquei de castigo, mas uma vez eu olhei para trás quando não devia e a professora pediu para eu escrever 500 vezes. Não posso olhar para trás. Não morri. Admiro, vejo essas pessoas com carinho, lembro o nome de todas as professoras, como o Cassione citou. Né? E vejo o lado bom do preparo que isso constituiu. Eu vou até um pouco além, Cassione. Eu fiz a residência no Rio, era o FRJ. A pessoa que era responsável, a doutora Berça Arantes Pereira,
Era uma pessoa, era milionária a família, mas ele era um cara que fazia medicina ou ensinava por prazer. Não precisava daquilo, ensinava por prazer. Agora, ele tinha uma visão dura, firme. Entrava às 7h30 da manhã na residência, saía às 10 da noite. Tinha só 1 hora para o almoço. Então era um cara duro. Duro. 7h30 da manhã. Batia cartão, meio-dia para almoçar, tinha que voltar 1 e depois emendava até a noite, até às 10 horas da noite. E sábado até às 2 horas da tarde. E é evidente que eu reclamava daquilo, assim como os demais alunos da residência reclamavam. Puta, mas cara, não é possível, tudo bem. Só que quando você começa a ir no curso e acompanhando o R1, o R2, o R3... Você cresce. E quando você sai, você fala, cara... Ainda bem. Que lindo! Esse cara é meu segundo pai. Esse cara me formou. E aí eu vou dar um paralelo, só para as pessoas citarem que o quanto é importante isso. Nós tínhamos uma média de aprovação no Colégio Brasileiro, Cassione e Filete. A média Brasil era 16% de aprovação. A média HC, que era top, 40%. A média Berço, 100%. Nunca reprovava nenhum aluno dele no título de especialista do Colégio Brasileiro de Radiologia. Que era rigoroso. O rigor. Mas não matou ninguém, pelo contrário, formou pessoas que hoje estão espalhadas pelo Brasil e que, por sua vez, formaram mais gente com gabarito e que hoje presta grande serviço para as pessoas. Não matou nenhum médico em formação, que é para que nenhum médico, depois de formado, não mate os outros. Exatamente. Então é o seguinte, o que aconteceu? Ele fez isso, começou na década de 60 até na década de 80, comecinho da década de 80. Quando chegou 84, 85, o cara falava, não, só pode ficar 8 horas o aluno aqui. Se você exigisse que ele ficasse além, ele entrava na justiça. Se você desse um pau nele por alguma coisa errada, ele entrava na justiça. Ele falou, olha, eu fiz isso por amor. Já que eu não posso continuar, estou fora. Saiu. E aí o nível... É um exemplo. Já começou a ter exemplo. reprovação. Nós vamos a um breve intervalo. Você sabe, pode passar um WhatsApp por 997 11 5545 ou por número da TV Com aqui, que vai ser colocado em tela. Esse é o número do WhatsApp. Você pode passar aqui com dúvidas, professor Cassione, professor Clemente, críticas, sugestões ao programa. E também o 3225 6538. É muito rápido e já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem,
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. I'm going out for a ride around the world. Take my time, change the air, change my mind, change the whole world, 'cause it's all so fine. I'm going out, I'm going out. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação nesta segunda-feira, dia 28 de agosto de 2017, hoje com o professor Cassione e o professor Clemente. Hoje dia do bancário, dia do avicultor, dia do voluntário nacional e dia do aniversário do bairro da Zona Noroeste. Também parabenizamos aqui no começo do programa os psicólogos que fizeram seu aniversário no sábado e os corretores de imóveis que fizeram seu aniversário no domingo. No estado de São Paulo tem mais de 120 mil corretores de imóveis. Como não temos programa no sábado e domingo, parabenizamos essa categoria. Temos muitas perguntas hoje. O Francisco Gomes, para o Cassione. Cassione, a pessoa paga convênio com valor diferenciado nos remédios. E a pessoa sem convênio paga mais caro. Só porque não tem convênios? Pode isso? É o Francisco Gomes da Aparecida para o Cassione. Olha, antes eu estava procurando aqui, achei, que eu não lembro de cor, quando a gente estava falando aqui em liberdade, tem um poeta árabe, Khalil Gibran, foi um dos maiores escritores e pensadores. E nós falamos que a liberdade tem que ser sem limites. E ele tem uma frase sobre a liberdade que diz o seguinte: a liberdade absoluta, a liberdade sem limites, é o grande entrave para a própria liberdade. Em suma, não há um pensamento mais perfeito, na minha opinião, sobre os estragos da liberdade e os benefícios da liberdade. A liberdade absoluta, a liberdade sem nenhum tipo de entrave, torna-se ela própria o entrave para a liberdade maior. Acabar essa história, né, de liberdade acima de tudo. Liberdade, ela tem limites. Tanto tem que, se eu for absolutamente livre, eu faço o que eu quero. Portanto, eu faço o que eu quero com você. Quer dizer que aqui nós estamos com muitos direitos e poucos deveres. Não é nem questão de direito, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser com o Clemente e com você. Mas vocês estão sendo tolhidos na liberdade. Eu estou invadindo a liberdade de vocês. E isso é que precisa ser entendido. E hoje criou-se a ideia de que tudo que não for absolutamente liberado é censura, é ditadura, é herança do regime dos anos de chumbo, entendeu? Quando, na verdade, você ensina pondo limites.
Não há ensinamento, não há educação sem limites. Uma criança de 2 anos hoje dá um tapa na mãe, a mãe diz, não faz isso, filhinho. Ele vai dar o segundo, não faz isso, filhinho. Isso não é educar, isso não é amor. Eu sempre conto a história de eu estava vindo de uma viagem no exterior, desembarquei em Cumbica, tinha ido a trabalho, e vem vários aviões pousaram ao mesmo tempo, e vem uma família que nitidamente estava vindo da Disney, porque o menino, com uns 10 anos de idade, estava com aquelas orelhas de Mickey e um carrinho carregado de brinquedos eletrônicos, aquela coisa toda. O pai, a mãe e essa criança. A mãe na frente, o menino no meio e o pai atrás, cada um com seu carrinho. O pai, sem querer, bateu com a roda do carrinho dele no calcanhar do menino. O menino não teve dúvida. Largou o carrinho, virou para trás, deu um pontapé na canela do pai. Deu um pontapé na canela do pai. E eu estava atrás do pai e fiquei esperando para ver o que acontecia. Aí o pai fez, filho, não faz isso com o pai. Eu não tive dúvida. Eu não sei se eu tenho um parafuso solto. Eu dei um chute no bumbum do menino. Tá entendendo? Mas dei. Aí o pai virou para mim. Que é isso? Como é que faz um negócio desse com meu filho? Aí comigo ele engrossou. Eu falei, eu fiz com o seu filho e vou fazer com você também. Porque eu estou fazendo com o seu filho o que você devia ter feito com o seu filho. Já que você não fez, fiz eu. Não é que eu defenda espancamento, porque hoje bater no filho é espancamento. Não é? O ECA não permite que se toque nem no assassino mais cruel, que tem 17 anos de idade, não é certo? 1,80 m de altura, 17 anos, ele é um pobre adolescente. Porque o ECA protege. O ECA tem que proteger os desvalidos. O ECA tem que proteger os desprotegidos. O ECA não tem que proteger os que são agressores da sociedade. Agressor do pai. Mata o pai hoje. Mata a mãe. Mata a avó. Nós temos visto notícias desse tipo. Não é? Então, essa liberdade de uns malucos que não foram educados, que vivem falando em anos de chumbo, nem viveram esses anos de chumbo. Porque nós todos vivemos os anos de chumbo. Eu fui preso um dia, injustamente. Mas estou aqui. Fui preso por um agente da Cenemar, que era da Marinha. Já era advogado? Era advogado, acabei de fazer uma palestra, fiz críticas ao governo militar na altura por coisas que estavam fazendo, tinha escrito coisas contra o ministro que decretou a AI-5, e o chefe me prendeu na saída do Parque Balneário, ficou escondido no meio do jardim, me botou no carro dele com uma arma e me levou. Aí no meio do caminho eu fui conversando com ele viu que eu era jovem, que eu era recém-casado, que eu tinha filho para criar, que eu não era um terrorista. Aí ele parou na porta do apartamento onde eu morava. Quando ele viu o predinho de 3 andares, pertinho do campo da Portuguesa, um lugar humilde. Aqui atrás. Que não tinha nem elevador. Daqui dá até para ver quase o prédio. Aí acho que ele deve ter ficado pensando que era mais útil me deixar em casa e me libertou. Eu não fico falando o tempo todo nisso. Nem fui buscar indenização do Estado, como muitos desses que são os filhotes, não é, do regime militar, que ganham hoje salários altíssimos de indenização, porque foram presos 2, 3 dias. Era um regime de exceção. E às vezes foram tomar champanhe lá em Paris, né? Sim, champanhe não, era Armagnac. Então, com isso tudo, eu digo o seguinte, eu
Tenho 5 filhos, todos criados. Todos criados. Levaram, de vez em quando, uns tabefes? Levaram. Ficaram de castigo algumas vezes? Ficaram. E às vezes cobravam. Mas por que não? Por que eu não posso? Eu digo, por que não? Não, mas me dá uma explicação. Agora não vou dar explicação. Agora é não. Não é tudo tem que ser explicadinho, direitinho. Não, porque é para o seu bem. Depois eu explico. Nenhum deles virou bandido. Nenhum deles se desviou da rota. Por quê? Porque educar dá trabalho, meu velho. Vocês sabem disso. Pôr filho no mundo é a coisa mais fácil que tem. Qualquer cachorro, em qualquer esquina, não é? Faz filho. Pôr filho no mundo, todo mundo põe. Agora, criar, educar, que é construção diária do ser humano, aí não é fácil. Clemente. Eu acho que é isso aí, Cassione. E tem uma coisa que até me entristece aproveitando isso aí. Educar não é falar tudo amém. Ao contrário, né? Muitas vezes... E vale para o amigo, como você começou no início do programa. Vale. Às vezes você tem que puxar para o amigo, ei, acorda, cara, você está errado. Né? Isso é ser amigo, não é concordar com tudo. E o pai também não pode concordar com um monte de coisas. Né? Porque depois ainda fica um negócio tão complexo. Olha o que você vê de gente colocando pai e mãe em asilo, por exemplo. Que eu acho uma tristeza. É diferente colocar um pai internado, uma mãe que é agressiva por uma doença pré-existente, degenerativa e que realmente não consegue, é diferente. Mas um pai e uma mãe bem, em estado excelente, e vai lá e coloca no asilo e depois nunca nem vai visitá-lo. Né? Então, isso não existia no passado. Não, por quê? Porque o pai era o seu ídolo, a mãe era um ídolo. E esse carinho, esse respeito, os avós, sobretudo, adoravam o avô, a avó, né? Que era o exemplo de continuidade, tudo. Então, realmente é muito triste toda essa história. E eu ainda continuo achando que aquele método era o que mais funcionava. Bom, o Rui... Desculpe, você me fez uma pergunta... Não, a pergunta é uma pergunta dupla. Ele pergunta, que é para o Clemente, quem não tem plano de saúde é o Francisco Gomes de Mera, que temos várias perguntas. Quem não tem plano de saúde paga uma consulta R$300. Até aí o médico particular atende paciente pelo plano. Até aí o mesmo médico particular atende o paciente pelo plano por menos que R$100 em 30 dias. Isso é ético? Eu não diria que é ética. Eu acho esquisito isso mesmo no Brasil. E lá fora eles também estranham. Quando você fala para um alemão, um francês, um inglês, um americano, quanto você cobra? Quer dizer, o convênio me paga, vamos dizer, R$100 a consulta, como ela falou. R$100 a consulta. Mas menos que R$100, paga menos, né? No particular... 300. Eles não conseguem entender como você consegue atender uma consulta por R$100 a prazo, porque você não recebe, como você cobra 300. Mas é que os convênios achataram tanto os preços que o médico, de uma certa forma, ele quer colocar um preço um pouco maior. Não estou defendendo, não. Mas, infelizmente, foi isso que aconteceu. Não, R$100 eu não consigo atender. Eu tendo o convênio porque o volume é grande. E eu quero fazer isso com o particular, multiplicar por 2 vezes, por 3 vezes e tal. Normalmente, para consulta é isso. Para exame não existe isso. Praticamente os valores são os mesmos. Né? Não tem uma discrepância. Quer dizer que o particular, se eu for no teu laboratório lá, fazer um ultrassom, eu vou pagar o mesmo que o convênio te paga, mais ou menos isso ou não? É praticamente igual. É um pouquinho a mais, e olha, eu vou explicar por quê, isso eu nunca expliquei. Às vezes está R$5 a mais ou R$10 a mais, por uma razão muito simples. É tão incoerente isso, que o convênio fala como por exemplo, se eu for, seria o justo. Tá.
Ele está me pagando atrasado, eu vou cobrar mais dele porque ele está pagando em parcela. Mas ele te Ou manda tá me uma pagando- demanda também, né? Não, ele vai brigar com você, vai querer descredenciar você, porque você... E é verdade que hoje em dia tem médico que tem que pagar para entrar na Unimed. Estava dizendo que para a Unimed cobra 40 mil. O cara, para ter um convênio, ele tem que pagar. Não sei, essa informação que deu foi o Marcos Alonso aqui. Que alguns convênios, se é médico novo, você tem que pagar como se fosse fazer parte de uma cooperativa. É isso mesmo? Na Unimed tem. Você tem como se fosse uma joia para você entrar. Eu me formo em cardiologia. Aí eu vou ser um cardiologista, tal, faço Você tem que ter residência. o título de especialista. Não, eu tenho o título. Aí eu vou lá apresentar e falo, tá bom, Fred, você tem que comprar uma joia de 40 mil para eu poder te mandar os pacientes. Isso, é como se fosse um clube fechado, que já tem um número, segundo a cooperativa, ela tem um número já suficiente de médicos para atender o número de usuários. Então, se você é um cara de fora que vai entrar, ela vai te cobrar uma taxa de adesão, que eles chamam, que na verdade é uma joia mesmo, uma taxa de adesão, aliado à especialidade que você está. Isso se não tiver muita gente, porque se tiver muita gente, ele não vai te acertar. Pô, mas o cara estuda tanto, ainda tem que pagar uma joia ainda para entrar? Complicado. A pergunta para o senhor, Cassione, foi... Porque, peraí, o Francisco... a pessoa paga convênio com valor diferenciado nos remédios. Uma pessoa sem convênio paga mais caro, só porque não tem convênio? É o Francisco Gomes. Acho que algumas farmácias que põem promoção para quem tem Cassi, para quem tem Unimed, não é isso? Não, o que eu não consigo entender, para começar, eu vou começar mais brando, é você chegar na farmácia e a farmácia dizer assim para você: o senhor tem o desconto do laboratório? Eu digo, não. Então só pode se credenciar junto ao laboratório, porque o senhor vai ter um desconto. O remédio que custa R$300, com o desconto do laboratório vai sair por 150. Então eu pergunto, se o laboratório pode vender o remédio por 150, se eu me credenciar, por que ele já não põe o remédio a 150 para todo mundo? Quer dizer, o cara que não sabe se credenciar, uma pessoa de idade que não está com inclusão digital, ele paga 300 pau. E você veja a margem de lucro extraordinária que o laboratório tem. Aliás, não precisa ir longe, ou talvez precise sim, ir longe. Você precisa ir para um país do exterior para você verificar que o remédio que você paga no Brasil, X, no exterior, o mesmo remédio custa 10 vezes menos X. O mesmo remédio, com a mesma matéria-prima, o remédio mais caro do mundo é o vendido no Brasil. E eu digo, talvez com uma certa leviandade, que parece coincidência, mas o remédio que você toma lá fora deve vir com a composição exata dos miligramas que o remédio tem que ter de cada tipo de sal ou de cada tipo de droga, porque faz mais efeito. Resumindo, é o seguinte: você toma uma aspirina no Brasil, parece que você tem que tomar duas para fazer o efeito de uma aspirina que vem de lá fora. Isso é complicado pra caramba. Uma vez eu peguei um comprimido de aspirina e, desconfiado de que não estava fazendo efeito nenhum, levei no Adolfo Lutz, no Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, e pedi para examinar. Só tinha amido, não tinha o ácido acetil salicílico. Acontece muito com o Lasix, com a furosemida. A furosemida, se você passa num cachorro a furosemida genérico e tal, não age tão bem quanto o oficial, uma coisa complicada isso aí. É um escândalo, porque o genérico é mais barato. A primeira obscenidade vem daí. Como é que você paga o remédio genérico a R$20 e você paga o remédio não genérico, que é a mesma composição, você paga R$200? Por que tem essa diferença? O cara está te dando remédio de graça, o outro não está. Então tem um custo para ele, aquele tipo de composição, do que entra na composição do remédio. Então eu não consigo entender. É um absurdo. A farmácia te dá desconto se você for credenciado. Você vai na Raia, a Raia diz: o senhor tem o seu CPF credenciado aqui? Tenho. Aí eu dou o CPF, já sai mais barato.
Aí, tem a credencial do laboratório? Não. Já entrou no site do laboratório para se credenciar? Resultado, o remédio que custa 300, se eu tivesse o credenciamento na farmácia e o credenciamento no laboratório, ia sair por 100. E ninguém está me dando remédio de graça. Então, por que o governo já não obriga, não é? A Agência Nacional de Saúde, a Anvisa, essas agências reguladoras, quem é que manda nelas? É a Pfizer, é a Abbott, e eu vou dar aqui a lista toda dos fabricantes, não é, de remédio. Uma vez, um cliente meu foi preso vendendo Viagra paraguaio. É o Pramil. Pramil, exatamente. A droga é a mesma, que eu não me lembro o nome da droga. Sildenafil. Sildenafil. O cliente foi preso, sabe qual era a pena prevista para ele? Um chinesinho vendendo na 25 de março. Meu cliente, me procurar, a família e tal. A pena, 10 anos, pena mínima de reclusão. Porque ele se enquadrava... Nas drogas. Não, se enquadrava em vender remédios falsificados, por exemplo, para o câncer. Então o sujeito está tomando um remédio falsificado e está com câncer e vai morrer, porque o remédio é falsificado. Ali não, é um remédio para... Diferente. Mas muito bem, eles enquadraram tudo junto. Aí eu disse assim, mas pera um pouquinho. Minha cabeça de vez em quando funciona, de vez em quando. Eu disse assim, pera um pouquinho. Por que o Pramil, ele vende na banquinha dele por R$5? E eu fui na farmácia e perguntei, quanto é que custa o Viagra? 64. Eu digo, mas como é que o Paraguai é 5? Deve ser falsificado. Peguei um avião, fui para Assunção, no Paraguai, fui à fábrica do Pramil, é um quarteirão inteiro, os diretores me receberam, me mostraram a fabricação do Pramil. Eu fui numa farmácia com uma câmera filmando, disse, eu quero um Pramil. A farmacêutica, ela me vendeu, eu filmando. Quanto é? R$3. Paguei R$3. Tudo filmado. Cheguei para o juiz, aqui, fiz uma petição dizendo o seguinte, não tem crime. Não há crime. Por que não há crime? Por que a Anvisa libera o Viagra com essa substância que você falou o nome? É o Sildenafil. Sildenafil. Se a substância Sildenafil está liberada no Brasil, a do Paraguai é Sildenafil, comprovadamente. Pedi perícia e confirmaram que o chinesinho vendia era Sildenafil. Resultado da história. Se pode o Sildenafil por R$64 do Viagra ser vendido, tem que poder o Pramil, Sildenafil. Não é substância contra a saúde pública. E o juiz absolveu o réu. Entendeu? Mas continua a mesma coisa. O paraguaio, com a mesma droga, custa 3. No Brasil, a Pfizer vendia o Viagra a 64. Queria agradecer o Cassione e o Clemente, parabenizar o Alfredo, que está brincando que ele toma o Pramil aqui. O Wilson de Itaém com pergunta. Também tivemos uma pergunta do Newton de São Vicente, Newton do Bitaru e do Uriel Vilas Boas, mas que infelizmente não tivemos tempo, mas vamos respondendo nos outros programas. Muito obrigado, fique com Deus e com a nossa extensa programação.